Pois é, minha gente, voltamos a falar do apagão, porque não tem assunto mais interessante do que esse não, hein? Hoje o governador Binho Marques se pronunciou sobre este assunto, vamos ver o que disse o governador? Vamos ver o que disse o governador Binho Marques sobre o apagão. O senhor manifestou a sua indignação com relação a esse apagão. Que tipo de ações o senhor está cobrando do governo federal através da Eletrobras? Olha, o que aconteceu ontem foi algo absurdo. O povo do Acre é um povo paciente, é um povo de paz, mas tudo tem limite. O que essa situação constante de deixar o povo do Acre sem energia, e ontem nós tivemos um apagão de mais de 2 horas, é inconcebível. Nós não podemos de maneira nenhuma ter um estado como o Acre por um fio, mantido por um fio. O Leão, na realidade, ele não tem uma possibilidade de reparar uma situação de crise. Se deu um pane, se deu algum problema, o estado inteiro fica sem energia. Nós tivemos toda a paciência do mundo. Confesso que nós aguentamos até o limite. A situação que está hoje é insuportável. Nós não podemos mais admitir que aconteça situações como essa. Por isso, o governo do estado vai entrar com uma ação contra a Eletrobras para que repare danos e para que isso não aconteça mais. É necessário que alguma coisa seja feita para que nós não fiquemos sem nenhum plano B. Isso é impossível uma situação como essa. Toda vez que der problema no Leão, em qualquer parte, toda a população fica no escuro. E o que significa isso? Não é apenas ficar no escuro. Significa que nós temos prejuízo na produção, os equipamentos eletrodomésticos queimam, é prejuízo para a população que economizou para ter aquele equipamento. Mas é mais grave ainda, muitas pessoas correm risco. Nós temos situações de UTI, nós temos pessoas que vivem nas suas casas mantidas por aparelhos, nós temos riscos com a violência. Ontem foi uma situação desesperadora em que eu estava tendo que me transformar em 30 para dar conta de colocar a polícia na rua, nos cruzamentos, para garantir a energia para os hospitais, preocupado com as UTIs. Isso não pode acontecer. O povo do Acre não pode passar por uma situação dessa. É um povo ordeiro, trabalhador, está fazendo o dever de casa, tem melhorado na educação, na produção, tem melhorias na saúde e não pode ficar à mercê de uma Eletrobras tratar o Acre com tanto descaso. Então, diante dessa situação, desde ontem a Procuradoria do Estado está trabalhando. Eu mandei que trabalhasse uma ação que vamos dar uma entrada hoje ou amanhã contra a Eletrobras para que repare danos e para que não submeta mais o povo do Acre a uma situação como essa. O senhor falou com o ministro Padilha. Qual foi o teor dessa conversa que o senhor teve e que medidas o senhor cobrou de imediato? Hoje de manhã eu liguei para o ministro Padilha, o ministro das Relações Institucionais, para avisar a ação que nós vamos entrar com a Eletrobras. Eu fiz questão de frisar que a Eletrobras, com certeza, está agindo em desacordo com o presidente Lula. O presidente Lula conhece o Acre, é amigo do Acre, tem nos ajudado em todos os investimentos que aqui acontecem, e eu transmiti para o ministro Padilha, para que transmitisse ao presidente, que eu tenho certeza que o presidente não tem a noção do que está acontecendo aqui. Porque eu já mandei diversos documentos, posso montar um dossiê dos documentos que foram enviados e que certamente não chegaram ao presidente. Devo ter uma audiência exclusiva sobre esse assunto. Antecipei que devo ter uma audiência exclusiva sobre esse assunto e antecipei também que a Eletrobras vai ser processada, porque nós não podemos de maneira nenhuma aceitar uma situação como essa. Ele reconheceu o problema. Eu falei para o ministro Padilha que se eu fosse ministro da Minas e Energia, falei para ele, se eu fosse ministro das Minas e Energias, no mínimo, pegava o telefone e pedia desculpas ao povo do Acre, ligando para o governador e dizendo que o problema seria reparado. É um absurdo que um ministério como o de Minas e Energia não tome uma atitude à altura do presidente que o Brasil tem. Então eu acho que existe um descompasso entre o presidente que nós temos e uma Eletrobras. Isso não pode acontecer. Exatamente. Cria-se aí um impasse até institucional. Porque neste caso, o governador Binho Marques colocou que já fez, já adotou suas providências, vai entrar com a Procuradoria-Geral do Estado, uma ação contra a Eletrobras Acre. Agora, quem puder me responder, por gentileza, fique à vontade. Onde está o plano B que a Eletronorte teria acertado em reuniões, inclusive Ministério Público Federal, todo mundo entrou naquela discussão no passado, quando faltou energia, quando houve apagão, os primeiros apagões aqui em nosso estado. Não se frisou bastante isso, que teria um plano B, teria aí usinas
estratégicas para caso acontecesse algum problema no apagão? O que está acontecendo, então? Se alguém puder me responder via público, é bom que seja dito aí para a população, porque a população está realmente desesperada com essa situação, indignada, pessoas estão perdendo os seus bens, pessoas estão sendo vítimas aí da violência por conta de tudo isso. Ontem o que aconteceu em nossa cidade realmente foi um inferno geral a noite de ontem, né? Sem contar os transtornos aí nas residências, teve panificadora que foi saqueada, teve posto de gasolina e todo mundo fechando aí as suas portas, exatamente por conta aí desse problema. A violência já é grande quando está tudo às claras, acontece à luz do dia. Imagine com um apagão, como aconteceu no dia de ontem, na noite de ontem, aqui em nossa capital. Realmente foi um inferno a noite do Rio Branquense ontem. Olha, foram aproximadamente 3 horas na escuridão. Isso é inadmissível, isso o povo não pode aceitar. O povo tem que se pronunciar, tem que se indignar e tem que realmente cobrar providências das autoridades que estão aí para isso, para resolver o problema, para resolver o impasse. Não podemos ficar à mercê desse problema, não.